Já dando uma pincelada para vocês aqui do filme Dia D, né? Vocês devem ter visto que eu coloquei lá no grupo de alunos, né? Vocês devem ter visto também com um monte de informação que tá saindo por aí, algumas pessoas no meio da espiritualidade, até pessoas de nome, pessoas conhecidas, meio que colocando medo nas pessoas. Eu, sinceramente, eu não entendo, né? É uma coisa que eu respeito muito, né? Desde o início da minha jornada, assim, eu sempre respeitei muito colegas, digamos assim, né? Mas tem coisa que não me entra na cabeça, né? Ah, colocar as pessoas com medo de ver um filme importante, né? De um certo produtor que é um federado. Enfim. Ah, mas ali tem os chips e vai ter chip. Gente, tem chip em todo lugar. O celular que você usa tem um chip, o computador que você usa tem chip, a TV que tem chip, as antenas de rádio, tudo tem, tudo. Se for para você ser chipado, você tá sendo chipado andando na rua, você entra dentro do seu carro, tem dispositivo quântico ali para te chipar, você pega no celular, faz uma ligação, tem dispositivo quântico para te chipar. Nossa, Neve, então o que que a gente faz? Conduta. A conduta, quando você sobe em um determinado grau de frequência, nenhum chip desse de baixa frequência fica, ele derrete. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos olhos que eu jurei a Jesus pela verdade, tá aqui o nosso Pai Seta Branca do meu lado aqui, reafirmo em nome dele também. Você sobe a sua frequência em um determinado nível ali e não fica chip nenhum. Então, seja você entrando no cinema, seja você entrando no Vale da Sombra da Morte, como diz o ditado, né? E até porque vocês sabem também, né, daquela. Eu acho que é o Salmo, né, do rei. Acho que é de Davi, né? Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, eu não temerei mal algum, porque tu estará. É isso, né? É isso. Eu ainda não vi o filme, eu vou ver amanhã. Daí é bom que eu vejo amanhã e talvez na aula de segunda a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas resumo, gente. Ah, Neva, eu quero ir. Vai ver o filme. Neva, vamos me chipar lá? Não. Você respeita a minha egrégora, minha filha. Eu não tô preparando vocês pra vocês ficarem com medo de entrar dentro de um cinema pra assistir um filme de ET. Não é possível, né? Ai, Neva, mas é porque estão falando lá das abduções. E daí? A gente precisa saber mesmo de tudo que rolou aí pra trás. Se for, eu não vi o filme, né? Ainda, pra falar com vocês o que que é verdade, o que que não é ali, o que que foi mais um. Quando eu ver, a gente conversa. Mas, tipo, ai, Neva, mas é porque estão falando ali das abduções. Eu tô imaginando que seja uma das coisas, né? Das abduções que ocorreram, do caso Roosevelt. E daí, qual é o problema? Não teve mesmo? Várias abduções? Teve. Nossa, porque estão mostrando os ETs ali de uma forma negativa. Ah, duvidade a gente não saber que tem um monte de ET não positivo. Resumo da ópera, né? Ao que eu vi até o momento é informação. É para realmente preparar as pessoas ali, tá? Mas aí deixa eu ver direito o filme, tá? Eu, humana, Neva, não eu, instrutora, Neva. Eu, humana. Deixa eu assistir, tá? Aí eu trago a informação para vocês, tá bom? Mas resumo, ai, Neva, eu tava com medo de ir, mas eu vi fulano, Beltrano falando. Meu filho, minha filha, entre naquele cinema. Leva esse teu plexo preparadíssimo. Leva essa frequência sua. Filha desse pai seta branca que tá aqui à minha esquerda, desse homem dessa altura, com esses olhos lindos dele, com a falange de ministros dele que estão aqui também. Federada e federado do jeito que você é. Você vai estar com medo de entrar dentro de uma sala de cinema complexo desse tamanho? Ah, não. Não me faça essa vergonha, pelo amor de Deus. Não me diga, se você ficar com isso, não me diga por aí que você é minha aluna, porque ó, na minha egrégora não. Se tiver algum aluno meu falar, ah, eu não vou entrar porque eu tô com medo. Ah, você é aluno da Neva? Não, nem te conheço. Não, nem sei, porque comigo não. Entendido? Então fique claro. A gente resolve isso amanhã. Eu vou assistir o filme, ou na segunda-feira, na nossa aula de segunda, tá? Falando dos colegas, né, que estão tocando o terror, eu respeito muito, assim, mas na fase que a gente tá, eu acho que a gente tem que
dar as mãos ali, né? Eu ficaria felicíssimo, felicíssima. Eu fico feliz se eu souber que tem outro médio, outra médio trazendo Astar. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Mas a partir do momento que você começa a ter que atacar o outro para você ficar bem, aí já é uma coisa, especialmente dentro da egrégora da espiritualidade ali, né? A gente precisa se apoiar. Gente, ai ai. Eu vi o filme. Um espetáculo, tá? Muito bom. É, sei que tem umas narrativas saindo por aí, né? Pra não ver o filme, inclusive, né? Eu não entendo, tá? Especialmente quando vem de fontes dentro da espiritualidade, né? Não tem nada de negativo o filme, é positivíssimo, tá? Trazendo muita informação bacana, tá? Nada de chip, de nada, tá? Infelizmente, né, criam esse tipo de narrativa para deixar as pessoas ainda mais assustadas e com medo, né? E dentro dessa egrégora, eu não vou admitir esse tipo de coisa, né? Vou falar a verdade, tá? Não tem nada de errado no filme. Vocês devem ter visto por aí que saiu algumas narrativas, né, de algumas fontes que podia ser perigoso assistir o filme, porque, tipo, gente, pelo amor de Deus. Ah, você vai ser chipado. Pelo amor de Deus, o celular, você tem celular, filho. Então, para ser chipado, você vai ser chipado com celular. Você anda na rua, tem as antenas de rádio e TV. Vocês acham que o que eles transmitem é o quê? Luz? Né? Vocês acham que um aparelho celular transmite o quê? Quer que você evolua? Né? A parte tecnológica quântica ali? Não! Chip negativo tem em todo lugar. Né? Às vezes está na comida que você come. Ai, Neva, mas como é que eu vou lidar com isso? É a tua conduta, né? É o teu alto padrão vibratório que desintegra e derrete esse tipo de padrão, esse tipo de coisa, tá? Então, sem medo, gente, podem assistir o filme que não tem problema nenhum, tá? Absolutamente, ficam aterrorizando as pessoas. Eu acho isso muito feio, especialmente dentro das comunidades de trabalhadores da luz. Muito feio mesmo. Se era pra gente dar as mãos e se apoiar, tocando terror, que vai ser chipado, que isso, que pelo amor de Deus, isso não existe, tá? O filme, tá? O que eu vi ali é uma grande divulgação ali, é um produtor, né, que é um produtor federado, escancarando ali, né, o que as forças não positivas, o que os governos fizeram ao longo das décadas aí, mostrando assim, ó, escancarado, em alguns pontos com cenas reais ali, trabalhadas em AI, mas cenas reais ali do que realmente aconteceu. Aí no final, né, não vou dar muito spoiler para quem não viu, mas no final a gente tem, digamos, uma conexão com arcturianos. Lindo, tá? Lindo. Filme não é um filme assim que eu pudesse dizer, que eu possa dizer canalizado, né? É um documentário que eu dali, né? E interpretado, né, por atores assim, a Emily Blunt, né? Espetáculo, um espetáculo, tá? Esqueçam essa história de medo de assistir porque vai ser chipado, porque fulano falou, Beltrano falou. Não, tá? Não, isso não existe, tá? De jeito nenhum. Tô aqui, ó, inteirinha, tá ótimo, tá? Recomendo que assistam. Vocês vão gostar. E outra coisa que eu vou falar direto ao ponto. E quem quiser ficar com raiva de mim por aí, tá? Que fique, porque aqui eu vou falar a verdade sempre. Pode me atacar, pode falar mal de mim, mas dentro dessa egrégora aqui eu vou falar a verdade, tá? E eu vou estar sempre rebatendo aquilo que vem com a história de manter as pessoas fechadas dentro de uma caixa. Um filme chega, um filme de divulgação chega, né? Produzido por um lado positivo, né? Ali dentro dos cinegrafistas, dos produtores, né? Dos desenvolvedores de filme, produzem um negócio desse para trazer uma divulgação para todo mundo. Aí começa a se espalhar um monte de notícia de terror. Ah, não vejo o filme porque o filme é assim, vai chipar? Pelo amor de Cristo. Isso não entra na minha cabeça, especialmente quando sai, né, por meios que era para a gente ter uma confiança ali, para a gente dar as mãos ali. Né? Parece que está até trabalhando para o lado contrário esse tipo de informação. Parece não, né? Está. Né? Porque toda e qualquer informação que chega para vocês, para manter vocês presos,
né, trancados, trancafiados ali, isso não é coisa positiva, né? Se sai um filme, um documentário, alguma coisa assim que é divulgador e é tentado fermentar medo em cima de você para que você não veja aquilo, é no mínimo muito estranho, porque é justamente o que o lado não positivo não quer que você veja, não quer que você saiba, não quer que você desperte, né? É muito, muito, muito estranho. Então vamos ter muito discernimento, né, ao longo dessa jornada nossa, desse expandir nosso. É muito importante ter esse discernimento, tá? Porque, infelizmente, ou felizmente, né, porque vai ter que haver um cair de máscaras realmente ali do que é e do que não é, né? De quem realmente está ajudando e de quem está prejudicando, né? Porque a ideia é todo mundo saber a verdade. Ah, mas eu vou me assustar, pelo amor de Deus. Tá, você precisa saber a verdade de alguma forma, né? Você precisa ter informação de alguma forma, né? E que confiança é essa que você tem nos seus mentores? Ah, não vou entrar dentro da sala do cinema porque pode ter acontecido uma coisa ruim, eu posso ser chipado, pode, pelo amor de Deus. E que confiança é essa nos seus mentores? Zero, né? Na tua própria capacidade espiritual, zero. Na tua própria capacidade de plexo para manipular energia, zero, né? Mas de um todo, eu não vi nada, né, assim, de negativo, tá? Muito positivo, com exceção ali, o negativo seria tipo o que os governos fizeram, né, para ocultar tudo da humanidade por tanto tempo. Mas a essência do filme ali, né, a mensagem entregue é empoderadora, né? É edificante. Isso para não falar dos gritos das pessoas dando dentro do cinema felizes com cada, né, com cada take ali de certos momentos chave dentro do filme. É muito bacana, tá? Então, assistam, não tem problema nenhum, tá? Tá tudo certo. Tá bom? Dúvidas de vocês em relação a Ai, que susto! Eu sei que vinha vindo daqui. Estão perguntando se tem uma relação, o nome do filme, que é Dia D, com a mensagem do Astar, que também tem o título Dia D, que você já canalizou. Tem. Nossa. Qual que é a relação? Próxima pergunta. Tem gente que não sabe onde assistir esse filme, fala que é um lançamento. Um lançamento, né? O filme novo do Spielberg tá no cinema, tá? Aí eu, aproveitando que eu tô aqui em BH, né? Eu vim assistir com o pessoal aqui, porque amanhã eu vou dar o curso aqui, né? E aí tem um cinema do lado aqui, 10 minutos daqui, daí eu fui ver, né? Porque tinha muitas pessoas me perguntando sobre isso, né? Porque acredito que muitos de vocês viram por aí essa narrativa de que não era para ver o filme, de que pode trazer energia ruim, e que muita gente parece que foi chipada, e muita gente parece que entrou em pânico. Gente, aí começaram a me trazer esse monte de perguntas, eu falei, não, deixa eu ver isso, né? Não tem nada de errado, tá? É um filme, justamente um filme que nos apoia, né? É um filme que nos apoia e nos impulsiona ainda mais seguir adiante, né? Com esse trabalho nosso de divulgação. Não tem nada de errado, não. Fico triste, realmente, quando eu vejo algumas comunidades, alguns ambientes que têm, né, um número de pessoas que acompanham ali, colocando medo dentro da cabeça dessas pessoas, quando você tem a oportunidade ali, né, tem uma audiência grande, você podendo contribuir e ajudar, mas você acaba, direto ao ponto, sendo um instrumento das trevas para colocar negatividade na cabeça das pessoas, né? Colocar medo na cabeça das pessoas. Isso não faz o menor sentido quando você tem ali uma audiência e você é responsável, né? Por auxiliar no despertar daquelas pessoas. Não vou dar spoiler, não. Mas é incrível, tá? Vejam o filme. Vejam o filme, tá? É bem bacana. Vou assistir de novo, né? Em casa, depois que sair ali, mas muito bacana. O Spielberg arrasou, tá? Perguntas? Estão perguntando que códigos o filme traz
o que ele ativa, o que tá ali por O trás. filme traz códigos de empoderamento, tá? O filme traz códigos de autoestima, né? O filme traz códigos de unidade. O filme traz códigos de equilíbrio entre o sagrado feminino e o sagrado masculino. O filme traz o código de empatia, né? Por parte dos nossos irmãos extraterrestres. Muita empatia e amor, né? Porque aqui entre nós que a gente viu, para fazer o que eles fazem da forma que eles estavam fazendo, é muito amor e empatia, né? Para não assustar você ali. É empatia, isso é empatia, né? O filme traz também uma energia ali de tipo, no virar da esquina, daqui a pouco. Tá? E aí, vendo ali, né, é interessante que o Spielberg também colocou ali muitas reações, né, de muitas pessoas ali. E aí, né, trazendo para nossa realidade aqui, é o que vai acontecer com muita gente, né? Porque o despertar ali, né, espiritual, o despertar para a vida extraterrestre, isso vai quebrar, né, estruturas de poder. A gente já falou muito sobre isso, né? E a narrativa central ali, né, de que a gente já sabe que os governos não divulgam sobre a existência extraterrestre, com a falsa narrativa de que é para preservar a espécie humana, para preservar o próprio nariz, né? Preservar o próprio poder sobre as pessoas, o próprio aprisionamento sobre as pessoas, né? E o filme traz uma energia para a gente se empoderar e confrontar isso, né? Porque assim, quando uma verdade, né? Isso vai acontecer com muitas pessoas. Quando uma verdade está diante dos olhos de uma pessoa, não tiver preparada internamente para receber essa verdade, ela vai negar, né? Ela vai rir, ela vai ridicularizar, ela vai atacar, ela vai chamar de loucura, vai chamar de engano, vai dizer que é perigoso, né? Então, olha que gancho que a gente tem aqui, né? Será que essas pessoas que estão falando por aí que não é para ver o filme, porque tem o chip, porque vai atacar, porque vai ser uma coisa ruim, porque é negativo. Será que essas pessoas, elas não estão, na verdade, com medo de quando realmente isso acontecer? Será que não está se escondendo nada internamente? Será que não é uma sombra ali que precisa ser vista, né? E quando começa a fechar o cerco, coisas que a gente está falando bastante acerca dessa divulgação extraterrestre. Será que porque o cerco está fechando, aí começam a dar possibilidade para forças não positivas entrar na sua cabeça e você tocar terror nas pessoas para que elas fiquem com medo de assistir um documentário sobre a revelação extraterrestre, para que você não vá assistir. É mais ou menos uma narrativa que tem por aí também, de que quando você desencarna, você não é para seguir o túnel de luz. Não vá para o túnel de luz, porque aquilo é enganação. Eu vou dizer o contrário. Vá. Entre. Mergulhe dentro desse túnel de luz. Tá? Mas é porque eu ouvi dizer que quando você desencarna, tem um túnel de luz, mas eu ouvi dizer que é negativo, viu? Não é para. Então você vai para onde, fio? É um túnel que os teus mentores abrem para ajudar a puxar você do corpo. Vai para onde, criatura? Para de dar ouvido, né, a esse tipo de narrativa que deixa você com medo. A luz não faz isso, meus filhos. A luz não faz isso. A luz não vai deixar você em pânico. Não tem informação da luz que vai deixar você em pânico. Não existe. Mesmo quando for uma informação, um conteúdo ali, digamos, mais delicado informacionalmente falando, você vai receber aquilo, mas você vai ter um bloco, um campo de paz dentro de você. Quando chega narrativa que deixa você apreensivo, assustado, com medo, ou qualquer coisa assim que tira você do seu eixo, aquilo não está positivado. Vocês precisam sentir, prestar atenção no que está sendo passado. O que vocês sentem quando recebem... mas é porque foi fulano assim. Não importa. Que seja eu também, mas se tem que ser uma informação que vocês recebam e aquilo
traga uma certa tranquilidade. Não é para deixar vocês em pânico. A luz não trabalha dessa forma. A luz não trabalha assim. Eu, particularmente, eu fui lá de propósito. Eu vou lá ver. Eu quero ver que rebuliço é esse que estão criando por aí. Porque, né, aquariana, fia. Vou lá, deixa eu ver isso. Aí eu entro, primeiro vou, analiso todo o campo do cinema, tudo. Começo a ver o filme de 0 a quase 3 horas de filme. Só flash positivo, né? Aí vocês acham que eu vou transmitir uma coisa de pânico? Eu fui lá ver. Eu tenho um juramento para honrar. E aqui, gente, dentro dessa egrégora, vocês não vão ter a informação, com todo respeito, para colocar vocês numa caixinha, não. Aqui não. Tá? A ideia é todos nós dentro dessa comunidade trabalhador da luz dar as mãos, se apoiar. Mas tem gente por aí também que ama me atacar, mesmo de comunidade trabalhador da luz. É uma coisa que eu não entendo também. Se era pra gente estar junto, dar as mãos, vamos lá se ajudar, mas ficam lá numa guerra de querer saber e parecer mais do que o outro, podendo todo mundo dar as mãos aqui, vamos junto, segura a mão aqui, bora. Vamos se ajudar, mas não. Tocar o terror. E eu não vou admitir isso. Até onde eu puder, eu não vou. Ah, Neva, vão te perseguir. Persigam. Ah, vão tirar você do corpo. Eu volto. Eu volto no outro. Ah, vão te atacar. Ataquem, tudo bem. Mas para aqui eu vou transmitir a verdade, né? Diante do meu juramento para vocês. Sem medo. Ah, Neva, mas situação N. Ah, tô com medo. Vai com medo mesmo. Por quê? Olha quem você é, fia. Olha a luz que você traz. Olha o poder que você carrega. Olha o plexo que você tem. Olha o plexo que você tem. Vide aquela mensagem das escrituras antigas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então bora, minha filha. Tem que descer no inferno, nós desce. Por quê? Luz. Você tem luz para levar. Tem que ir lá fazer. Então bora. Ah, meu Deus, né? Esse filme vai chipar todo mundo. Então vou lá para tirar o chip tudo. Pronto. Vou lá para tirar tudo. Ah, mas vou tirar, não, vou desfazer. Tá tendo? Então vou desfazer. Enfim, isso não é só para contextualizar aqui, né? Não importa, se você vai para um lugar, vocês têm que entender a força e a luz que vocês têm, né? O poder que vocês têm. E a gente precisa parar de dar audiência, atenção, foco a coisa ruim. Se desconectem disso. Tem um botãozinho que eu já falei para vocês várias vezes aqui, ó, block. Bloqueia. Uma coisa que está trazendo, né, um peso, negatividade, desrespeito com as pessoas, né? Você tem uma audiência, precisa respeitar as pessoas que estão ouvindo ali. Eu tenho um compromisso com Jesus, com a alta hierarquia, com as forças do comando. O que eu tenho para transmitir para vocês aqui é respeito. Eu preciso respeitar a atenção que vocês estão me dando. A fé que vocês depositam na informação que vai ser entregue. Eu preciso respeitar a energia de vocês, que quando chegam muitas vezes aqui, chegam no último momento ali, às vezes na última esperança de ouvir alguma coisa que lhes dê tranquilidade. Eu não vou colocar vocês dentro de uma caixinha de medo, não. Já deu. Né? Já deu de dar atenção para esse tipo de vibração. Sentiu desrespeito, sentiu uma coisa pesada, bloqueia, acabou. Vamos fazer os cortes que a gente precisa fazer. É isso. Isso vai levar você para onde? Vai levar você para um campo cada vez maior de discernimento. Estão perguntando sobre o processo criativo do Spielberg. Foi algo que foi encomendado para ele. Ele já tinha guardado dentro dele esse projeto e agora as pressões estão menores para ele soltar isso. O Spielberg ele, já não é de hoje que ele traz filmes com esse tipo de narrativa, né? Acho que tem Contato também, né? Isso, Contato de quarto grau. Contato de quarto grau. Assim. Eu acho que o filme ET é dele também, né? Perguntaram se é o ET do ET. Não. Aquele lá não.
Não, Mas ele mas enfim, existe. a narrativa do Spielberg, ele é um, né? Tem ali um campo federado. Ele de muito tempo, ele tem apoio, né? Ali de produtores ali positivos dentro de tudo. Vocês têm que entender que nesse universo tem a série Taken também. Eu assisti a série Taken, né? É Take ou Taken que fala? Taken, né? Todo esse universo cinematográfico que a gente acompanha, vocês têm que entender que nem tudo ali dentro é negativo. Existem as narrativas não positivas. Neva, fala um filme cuja narrativa é para tentar deixar as pessoas com medo da existência extraterrestre. Fala um filme. Independence Day. Tem um campo disso. Mas tem outros filmes ainda mais terroristas, que mostram... 2012. Também. Mostram os extraterrestres como invasores que vão atacar e Tem. Porque dentro, né, desse universo cinematográfico tem as pessoas, digamos, federadas e as não federadas. Ali dentro. Tem inclusive séries que você já falou em aulas fechadas que foram canceladas porque elas estavam trazendo, né, essa questão do despertar. Algumas séries, né, que foram canceladas porque elas estavam trazendo esse campo do despertar, né, como Sense8, por exemplo, uma série positivíssima, que foi cancelada justamente porque estava trazendo muita informação para as pessoas. TOA, né, também. Lembrando que eu vou estar depois em Curitiba, dia 4 de julho. Dia 11 de julho vou estar no Rio de Janeiro. Dia 8 de agosto vou estar em Porto Alegre. Dia 5 de setembro, né, vou estar em Florianópolis. A gente vai deixar aqui na descrição, informação para consulta comigo também aqui na descrição, sobre esses eventos, né, sobre esses cursos presenciais, sobre a fase de transição aqui também. Eu também abri as inscrições do curso As Fases da Transição 2, que é online, já também, vou deixar na descrição também aqui. E no dia, né, 9, 10, 11 de outubro, o nosso grande encontro anual em São Paulo, lá na Vila Mariana, no espaço Marty Hall, teatro lá Marty Hall, espero vocês também, tá? Online ou presencial. E vão ver o filme, que tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Kisses. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque quanto mais vocês comentam, compartilham, né, mais o algoritmo do canal vai entregando para mais pessoas e a gente consegue alcançar mais pessoas, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Luz para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez.